amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com você através deste programa. O nosso objetivo, como você sempre ouve eu dizer aqui, é anunciar o Evangelho, a boa notícia das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez gente, que habitou entre nós e por meio da graça Ele pode habitar em nós, nós sermos habitação divina. Você pode ser um aliado nosso, nós vamos apresentar aí os links, os endereços vão aparecer na sua TV e você pode nos ajudar na divulgação e nós contamos com a sua participação, a sua oração, divulgação e colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para o maior número de pessoas, para que o maior número ganhe a graça da revelação de Cristo. Nós vamos ter uma paradinha aqui para os nossos comerciais e eu volto já já para a gente bater um papo. Mas se nós pudéssemos crer que Deus tem palavra, mas se nós pudéssemos crer que Deus não muda, mas se nós pudéssemos crer que Deus está no controle de fio de cabelo. Crise nos leva à dependência do Senhor, à vivificação, a renovo, a um novo olhar sobre a situação. Se nós permanecemos garantindo-nos em nós mesmos, nós vamos cada vez mais profundo. O novo nascimento, a obra da cruz, operada em mim, quais são seus efeitos? Quais são os resultados? Porque a palavra é viva e eficaz, muda a nossa vida com Deus, com o mundo. Eu gosto muito de falar do Evangelho, da boa notícia. Hoje a gente vê quase os noticiários, só tem notícia ruim. E a gente falar daquilo que é maravilhoso. O Evangelho é visto na Bíblia como a boa nova. Mas é engraçado. É a boa notícia da morte e ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição com Ele. É uma notícia boa. É algo que o Senhor quer nos mostrar da nossa libertação. Mas o conceito de ressurreição, da nossa ressurreição com Cristo, é mais facilmente aceito pela maioria das pessoas que transita no meio das igrejas, do que o tema da nossa co-crucificação com Ele. E o Evangelho ele é formado desses dois polos, a morte e a ressurreição. É mais palatável, é mais agradável admitir o ganho de uma nova vida do que a perda da nossa antiga. Não é fácil abrir mão da velha vida. Jesus chegou a dizer que quem bebe o novo vinho diz que o velho é melhor. Tem uma preferência para aquilo que é nosso, que nós já estamos acostumados. O ser humano não gosta de pensar no fim de si mesmo.
de sair do controle, de abrir mão. Este é um baque para o velho Adão, acostumado a dar as cartas no jogo. Ele gosta de poder manipular, manobrar, comandar. É preferível admitir até uma soma que permita o convívio do velho com o novo, do que subtrair Adão para manter só Cristo no comando. Vamos ter aqui uma espécie de mistura, mas isso não é possível. Não há a menor alternativa para isto, pois a vida cristã não se trata de mera composição, mas sim de substituição. É como se tivéssemos um jogo de futebol e um jogador não está desempenhando bem ou está machucado, o técnico tem que tirar aquele e colocar outro. Não podem os dois jogarem juntos. Então, na obra de Deus para nós, a nossa natureza adâmica, ela ficou infestada, invadida de uma soberba, de uma vaidade que até quando a gente é humilde, a gente é vaidoso. Se torna um contrassenso a humildade e a vaidade. Eu já ouvi uma vez uma pessoa fazer uma oração e disse que ela se orgulhava de ser humilde. Até dá vontade de rir, porque é o paradoxo. Não há qualquer chance do velho Adão conviver com Cristo. Se ele não sair, o outro não entra. Se não saiu o primeiro, não entra o segundo. Pois Adão, ele é o servo do pecado, enquanto Cristo é o servo da justiça. Eu gosto muito disso. Tem um ambiente escuro, né? Tá lá negro, negridão terrível. Acende a luz, a escuridão desaparece. É só Cristo entrar que o outro sai. Para compreendermos isto, é necessário percebermos que essa nossa comorte é algo feito por nós e nunca algo que fazemos em nosso favor. Não sou eu que tenho que fazer a minha autocrucificação. Não sou eu que tenho que me esvaziar. Não sou eu que tenho que me matar. É algo que foi feito e que é feito por mim. Sempre eu tenho procurado dizer nesses programas que religião é aquilo que o homem faz para tentar alcançar a Deus. Evangelho é aquilo que Deus fez e faz para nos alcançar. Cremos que tudo já foi feito por Cristo, cabendo a nós receber seus benefícios como um dom, como uma dádiva, algo gracioso. É uma festa que está preparada, que eu só entro na festa para usufruir daquele convite. Tudo já está pronto. Eu não tenho que fazer a comida. O chefe já fez. É isto que é o Evangelho. Na Bíblia, a mensagem é uma tradução bem interessante. Em Romanos 6, de 6 a 11, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: mas claro que isso é impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável do pecado. Já acabou, terminou.
O nosso velho modo de viver foi pregado, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E aí ele continua dizendo assim, não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que, se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição. É um pacote que nos traz vida. Se nós fomos incluídos na morte, fomos incluídos na ressurreição. E agora nós podemos experimentar uma outra qualidade de vida. E o apóstolo diz, sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, quando ele ressuscitou, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo, que o pecado é o promotor da morte, ele é aquele que nos leva a uma vida sem esperança. Agora, vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante devemos pensar assim, o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra sua. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que ele fez, foi o que Jesus fez. Ele nos levou ao fim de nós mesmos na cruz. Isto não é algo que eu constate fisicamente, sentimentalmente, intelectivamente. Isso eu constato por meio da fé. Como eu disse há pouco, o Evangelho é uma boa notícia. É a boa notícia de que Jesus morreu para o pecado, ainda que ele não tivesse nenhum pecado, e ele ressuscitou em novidade de vida. Aquela morte não era dele. Essa morte tinha a ver comigo. Eu sou o pecador. E ele morreu a minha morte. Eu é quem sou o pecador, eu é quem sou o incrédulo, eu é quem sou o rebelde, eu é quem sou o mentiroso, eu é quem sou o egoísta. Sou eu que devo morrer. Mas ele morreu. Mas morreu como? Morreu compartilhado. Morreu a minha morte. Levou-me a morrer com ele. Isto eu não sinto. Isso eu creio. Eu não sei explicar isso. Eu estou aqui confessando algo de fé. A fé não se pode mensurar, não se pode levar para um laboratório. Ela transcende as nossas dimensões. Ela transcende o mundo em que nós conhecemos. Assim como o pecado de Adão foi meu, quando ele pecou, a morte dele passou a ser minha. Assim também a morte de Jesus se tornou minha quando eu creio que ele morreu por mim e que aquela morte foi minha. Isso passa a ser internalizado de uma maneira subjetiva. Mas isso dá uma garantia, dá uma certeza. Eu não preciso tentar provar para você. E nem para mim. Eu creio. Eu sei, diz Paulo, em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar esse depósito, esse tesouro até o dia final. Os filhos de Deus creem que o seu velho homem foi crucificado com Cristo.
Por isso, eles levam em seu viver diário o morrer de Jesus como expressão de sua fé numa obra já consumada, gerando paz com Deus. É algo muito interior. Eu sempre cito aqui a oração de São Francisco de Assis, quando ele usa lá no finalzinho de dizer amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, e aí ele diz assim, e é morrendo que se renasce para a vida eterna. Mas é morrendo para ir para a sepultura? Não, é morrendo em Cristo. É tendo a sua morte compartilhada com Cristo. A morte de Jesus é a minha, é a sua. Espera um tiquinho e nós vamos voltar aqui para conversar aquele papo depois dos nossos comerciais. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. A nossa indicação hoje para a nossa estante é esse livro, O Evangelho segundo os Apóstolos. Não é que o Evangelho segundo os Apóstolos é diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Pelo contrário, os apóstolos procuraram mostrar o Evangelho de Jesus Cristo de acordo com cada cultura, dentro do aspecto grego, romano, da cultura da época. E esse livro é muito interessante porque ele hoje toca em algo que difere drasticamente da mensagem popular que é pregada hoje em dia nas igrejas, de um modo geral, que é um evangelho de prosperidade, coisa assim. Então, a gente sempre indica um livro, o Evangelho segundo os Apóstolos, é do John MacArthur, um pregador americano muito sério, e que nós estamos aqui indicando para você levar isto em conta. Nós estamos falando de uma boa notícia, a boa notícia de Deus, que é o Evangelho, de nos tirar dessa prisão, desse cárcere do próprio homem, que é ele na sua limitação. Estamos falando de que a obra de Cristo ali na cruz foi uma obra compartilhada, ele não morreu solitariamente, ele morreu solidariamente. Ele morreu para nos levar a morrer com ele. Que aquela morte foi uma morte para que nós experimentássemos como filhos de Deus. Nós cremos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, por isso nós levamos no nosso modo diário de viver a expressão da nossa fé, levar o morrer de Jesus. Por outro lado, existem aqueles que são os legalistas, que se mortificam para de algum modo apaziguarem Deus por seus esforços e terem assim, de que se gloriar. Existe um tipo de utilização de autoflagelação, de sofrimento, de colocar até algumas coisas para se martirizar.
Eu estava lendo Madame Guyon, que é uma católica do século XVI, e ela falava que nos seus primeiros anos ela punha pedra no sapato para sentir a dor, até que o arcebispo de Paris, François Fenelon, disse para ela: não, Jesus já levou toda a dor na cruz, você não precisa se martirizar. A morte dele já foi completa. Quando ele disse aquela expressão grega, tetelestai, está consumado, significa que não restou nada para nós. Eu não preciso agora tentar apaziguar a Deus com os meus esforços. Existe sim um espírito da cruz que nos mantém num estado de dependência plena da suficiência de Cristo, tanto no sentido da nossa redenção, como do nosso progresso, do nosso crescimento, da nossa evolução. Eu não só creio que eu morri com Cristo, mas eu creio que, como o apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado. É uma ideia contínua, é um presente contínuo, é um gerúndio, é uma expressão que a gente experimenta. Tudo na fé em Cristo é totalmente pela graça. E nada que não seja de graça tem valor no reino de Deus. Como é que se paga propina para a graça? Não existe. É por isso que político faz muita coisa assim, porque lá é troca. Então vai fazer um negócio, faz uma troca. Agora é bom a gente não confundir a graça plena de Deus, de Cristo, com a indolência de gente indisposta, que não quer fazer nada. Não é que eu não faça nada, eu faço. Mas até o fazer, como nos diz a palavra de Deus, tanto querer como realizar, vem dele. Isto move o coração e a gente faz não por esforço e não para se envaidecer. Faz com alegria. Existe um prazer. Eu não gostaria de fazer nada por obrigação, porque me deixa muito cansado. Mas quando a gente faz alguma coisa por alegria, por prazer, por amor, aquilo é totalmente diferente. Achar que podemos fazer alguma coisa na vida cristã sem a total dependência da graça é desconsiderar o próprio Espírito de Cristo, quando ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. A gente sabe que esse é o Espírito da cruz e é como isto vai nos desconstruir da nossa autoconfiança. Eu quero chamar atenção para você, porque eu também preciso chamar atenção para mim. Cuidado com o orgulho, no sentido religioso. É a atitude de autonomia, de autodeterminação e de independência de Deus. Ele pode vir até disfarçado de humildade. Ele pode até vir assim, uma carinha piedosa, mas por trás tem um espírito altivo que quer manobrar as coisas, que quer dirigir. Assim, só uma pessoa fraca na vida cristã pode ser forte. É o grande paradoxo. Como que pode ser isso? O apóstolo Paulo disse assim: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não são lícitas de serem contadas aos homens. E aí ele vai dizer quem era esse homem. Ele disse: para que não se ensoberbecesse com as grandezas da revelação. Ele está falando dele. Foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. A coisa que eu sou mais tendente é de me exaltar. Eu faço uma coisinha e já quero chamar a atenção de que fui eu que fiz.
eu me esqueço que até o ar que eu respiro depende de Deus. Então, o que é uma pessoa fraca? É aquela que depende de Deus. O apóstolo Paulo diz que pediu 3 vezes para que Deus lhe tirasse aquele espinho na carne. E ele disse, não vou lhe tirar, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele chega a dizer isso de uma maneira muito preciosa. Ele disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que eu dependo dele. É a astenia, exatamente aquele lado pleno de fraqueza total que nós experimentamos pela morte com Cristo, que promove a nossa dependência real na suficiência de Cristo, o Cristo ressuscitado, e aí você sabe que você é rico, rico da plenitude de Deus, do poder de Deus. Imagina, eu não posso comprar um avião, tenho dinheiro, mas se o Bill Gates for meu amigo, e ele disser assim, Glênio, pode comprar que eu financio, eu lhe dou, eu não tenho problema. Eu vou comprar esse avião com a maior facilidade. Eu não tenho, por exemplo, capacidade de perdoar alguém que me ofende, mas com o perdão de Jesus, cara, você está perdoado. É diferente. A vida cristã não é o que eu faço, é o que ele fez e é o que ele coloca no meu modo de ser. Não há cristianismo autêntico sem a morte do velho Adão que nos comandava. É preciso tirar o tirano para que Cristo venha viver em nós. É preciso ser removido. O verdadeiro arrependimento começa exatamente na humilhação do coração e termina na transformação ou na substituição da vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isto. O Evangelho é isto. A boa notícia é esta. É uma vida substituída. É uma vivência nova. É algo sadio diante de Deus e dos homens. Eu não tento tentar impressionar ninguém. É um novo estilo de vida. O cristão que foi transformado dos pés à cabeça, não somente ele não se importa com a humilhação, como ele se humilha. Ele lava a pé, como Jesus lavou o pé. Um cadáver vestido ou desnudo não se envergonha. Mortos não se defendem de qualquer tipo de injúria. Nos cemitérios não há sindicatos, não tem defensores. É bobagem. Se já morremos com Cristo, por que ainda nos defendermos quando somos de alguma maneira acusados ou vilipendiados? E isso é que tira energia da gente e nos acaba deixando viver uma vida subalterna. Se você estiver morto com Cristo, se eu crer nisto, que eu estou morto com Cristo, eu não preciso me defender dos meus direitos. Quem morreu com Cristo na cruz ganhou uma nova vida na ressurreição. E se Cristo vive em mim, eu tenho uma nova identidade, um novo modo de ser. Não sou um religioso, eu sou um filho de Deus. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é composta por aqueles que foram de fato crucificados com Cristo e não vivem mais para si mesmos, mas Cristo vive neles. Eu não estou falando aqui de nenhum dessas placas que você conhece. Eu estou falando do Evangelho que emplaca a sua vida e que faz da sua vida algo novo. Nós carecemos de um exame necrológico. Morremos com Cristo ou apenas tivemos um ataque de catalepsia? Onde está o atestado de óbito? Eu quero que você pense nisto. E você pense que você já experimentou
e nós vamos conversar no próximo programa algo mais para mostrar que a vida cristã não sou eu vivendo, nem você, é Cristo vivendo em nós. De coração para coração, até lá.